Queridos, eu estava hoje aqui refletindo que as crianças, posso pegar aí quem faz faculdade, colégio, meu filho, meus filhos, estão terminando as provas. Quem aqui está terminando as provas aqui? Alguns já entraram de férias. Estão de férias. Na minha casa, os dois já estão de férias. Declare assim: é o fim de um período de provas. Já está entendendo ou não? E é incrível você completar o ano sabendo que você passou no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, no quarto. Não sei como é que é no seu colégio, na sua faculdade, como é que foi na sua vida. Mas é um dever de missão cumprida. Agora eu estou pronto para uma próxima fase. E quando que a alegria vem? Declare comigo: quando vem junto a aprovação. Quando vem junto a aprovação de um período de provas, a alegria vem. Porque é tempo de comemorar um novo ano, um novo ciclo, uma nova estação e, no meu caso, uma nova matrícula. Dá um glória a Deus, você que é papai. Para você ser aprovado, passar numa prova, você precisa estudar, meu irmão. Ou não? Se você não estudar, você vai pagar o preço da segunda chamada. E se você não for bem na segunda, você vai pagar o preço do ano de novo inteiro. E não é fácil fazer prova, porque você é obrigado a abrir mão de algumas coisas, você é obrigado a renunciar outras, você é obrigado a disciplinar a sua carne. Porque se você não disciplinar a sua carne, a sua atenção, você vai sair de lá com zerão. Então declare comigo: todo aluno precisa encarar provas. Você já está entendendo ou não? Está mais ou menos captando a mensagem ou não? Vou repetir aqui. Todo aluno precisa encarar provas. Faz parte. Fala para o teu vizinho: faz parte. Mas pastor, só eu que passo prova? Não, seu vizinho também, que a classe está gigante. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer é o seguinte: nas nossas vidas, as coisas são dessa maneira. Eu já me formei, já estou com barba branca, entendeu? Mas eu tenho provas na minha vida. Provas que não são da faculdade, provas que não são do colégio, provas que são do meu dia a dia, provas que vêm de encontro à minha história, provas que batem na minha porta e que muitas vezes me pegam de surpresa. As provas acontecem e elas vêm não para nos prejudicar. Presta atenção. A prova na tua vida, ela vem para mostrar o quanto você obteve de conhecimento aplicado. A prova é a aplicação do conhecimento teórico que você recebeu. Eu vou repetir para você. A prova é o conhecimento, é a aplicação prática do conhecimento teórico que você recebeu. Então não adianta você vir aqui na igreja e receber um monte de palavra, de versículo, de estudo bíblico, se você não aplicar de forma correta. Sim ou não? Então, quando nós colocamos a nossa fé em prática, nós estamos, em alguns momentos, trabalhando provas nas nossas vidas. Deus prova as nossas vidas com provas. Repita isso aí para você não esquecer. Deus prova
com provas. Porque as provas são a forma prática de você colocar na história da tua vida a teoria e transformá-la em realidade. Porque hoje muitas pessoas aqui estão literalmente fazendo provas nas faculdades, Enems e colégios. Mas daqui a pouco elas vão estar atrás de um consultório, elas vão estar atrás de uma empresa, elas vão estar atrás de um negócio, elas vão estar atrás de uma gerência de vendas e elas vão ter que aplicar. Elas vão estar atrás de um ambulatório e elas vão ter que aplicar. Aquilo que elas aprenderam na faculdade vai ter que virar prática. Enquanto está na teoria, é uma moleza. Mas quando a prática chega, aí você tem que mostrar que você está preparado. Então, a pergunta é, e você já vai abrindo aí, Tiago 1, 2, 3, 4. Tiago, capítulo de número 1, versículo 2, 3 e 4. Queridos, como é que nós vamos nos preparar? Como é que nós vamos nos preparar? Vamos lá. Eu vou ler o 2, eu vou ler o 3, eu vou ler o 4. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem, calma, por várias provas. Como que esse cara fala isso? Para eu ter alegria em ser provado, testado. Quem é que tem alegria aqui em passar por prova? Ninguém, né? Mas aqui a Bíblia vai na contramão do nosso sentimento. Considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem, não é por uma prova, não é só português, não, é português, matemática, física, química, geografia, história, inglês, hebraico e etc, aramaico. São várias, por diversas provas, provações, pode ir. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Pode ir. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então vamos lá, pastor. A prova é para que no final eu me torne aprovado, maduro, íntegro, e não tenha ignorância e nem falte com coisa alguma. Queridos, no livro de Tiago, na verdade, possivelmente esse foi um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento, se você não sabe. O livro de Tiago pode ter sido um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento, por volta de nem 50 anos depois de Cristo. Provavelmente, pelos estudos que eu fiz, ele foi escrito em Jerusalém mesmo. O livro de Tiago é um desafio, declare, desafio, para os cristãos. Que desafio? Se você lê o livro de Tiago, ele vai falar de provas, mas ele também vai falar viver o que se prega. A exortação de Tiago é para que a gente não se acomode e para que a gente seja vigilante. E ele toca neste livro em muitos ensinamentos de Cristo que foram dados no Sermão do Monte. Ele faz uma recapitulação dos sermões do mestre, dos sermões do mestre, sermões do monte, e ele pede aqui que o cristão viva o que ele prega. E além de tudo isso, ele já começa abrindo a sua carta falando das provações, para que nos alegremos. Então eu quero falar hoje um pouco sobre o livro de Tiago, mas principalmente este pedacinho que inaugura aí a sua carta. Eu fiquei pensando, meu Deus, para passar numa prova, a primeira coisa que eu preciso é o básico, né? É o estudo. Estudar nada mais é do que você suar no teu treinamento para não sangrar na guerra. Não é isso? Não é isso que às vezes a gente fala, ó, eu vou suar no treinamento para não sangrar na guerra. Isso é estudar.
é você se preparar, é você dar o seu melhor, é você suar no treinamento, para na hora da guerra não tomar um pau. E o que é suar no treinamento? O que Tiago está ensinando? Aos crentes se anteciparem, para que possam passar as suas provas como pessoas aprovadas. Antecipação. E eu quero desafiar a igreja a se antecipar nesse mês, na leitura da palavra. Eu quero que você se antecipe nas tuas orações. Eu quero que você se antecipe num pedido de perdão que você ainda não liberou. Eu quero que você se antecipe em jogar algumas coisas que eu vou chamar de lixo emocional fora, antes que as provas cheguem. Então a palavra é, para um bom aluno, se antecipe. Um dia eu ouvi de um cara, que ele dá aula para cursinho, que a melhor forma de estudar não é uma semana antes na correria, é todos os dias um pouquinho. É a forma que você mais memoriza a matéria. Mas como que a gente faz? A gente deixa para a última hora. Então, quando chega a prova, a gente sai correndo, perde uma madrugada, 2 de sono e sai decorando que nem um louco. Eu gravo áudio, fica uma loucura. Mas o certo é você estudar todo dia um pouco. Isso é científico. Então, eu quero trazer isso para a tua prova da tua vida. Tenha um tempo, ainda que pequeno, todos os dias, com a verdade da palavra de Deus e com o Espírito Santo. Porque quando chega a prova, você não precisa sair desesperado, fazendo um jejum, sem comer nada, deitado no pó, lendo a Bíblia inteira que você não leu até então. Declare comigo, para a minha prova, um pouco de cada vez. Se antecipe. Então esse versículo, eu não sei, imagino se Tiago tivesse aqui, ele fala assim, gente, lembra que eu falei lá atrás, para os cristãos, para os crentes, na minha epístola, vocês também aqui do Seja Casa, se antecipem aí, porque quando as provas chegarem, vocês vão sair maduros e aprovados. Então, igreja, nós acabamos de ouvir que nós teremos um tempo de oração aqui, nós acabamos de ouvir que nós teremos uma roda de partilha aqui do Grupo Casa, vou vir aqui no meio da semana, isso é antecipar. Acabamos de ouvir que nós teremos interações aqui de outros ministérios, se antecipe com a tua esposa, com o teu irmão. Não se põe o sol sobre a vossa ira, se antecipe. Se hoje eu aplicasse uma prova aqui de surpresa, de estudo bíblico, os 12 apóstolos, as 7 igrejas, 5 versículos com referência, quem foi a irmã de Moisés, quantos livros tem o Novo Testamento, será que você saberia responder? Saberia? Então vou fazer... Tô brincando. Toda a prova gera uma nota. E toda nota gera ou alegria ou tristeza. E eu quero declarar aqui que você vai ser um aluno, uma aluna que vai se antecipar. Você vai pegar essa palavra. Você vai estudar o livro de Tiago. Por que não? Você vai estudar, você vai pegar um grifa-texto, você vai fazer uma oração, você vai vir aqui no estudo bíblico, você vai se unir, você vai se antecipar, meu irmão. Chega de gente que trabalha na última hora. A palavra diz o que no Salmo 1? Que é feliz, que é bem-aventurado. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não para na roda dos pecadores, mas que o seu prazer, é como se ele falasse, o seu prazer está em estudar a lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. Esse cara sim é bom aluno, ele é
árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e que no devido tempo dá a sua nota, dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Mas ele diz que os maus alunos, os ímpios, não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Você vai ser bem-aventurado, porque Deus já está, só de nós estarmos aqui, nós estamos nos preparando para a próxima semana. Segundo, para eu estar apto para fazer uma prova de concurso. Vai sem se preparar para você ver. Você precisa estar apto para aprender. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Porque o que acontece? Muitas vezes nós passamos por algumas experiências e a gente já acha que sabe. Mas nós somos em Deus eternos aprendizes. Muitas vezes a prova vem nos ensinar o que não aprendemos na estação passada. Então esteja aberto para, eu já passei por isso. Você passou, mas agora você está passando diferente. Eu já vi essa matéria. Você viu, mas era no primeiro, agora é o segundo. Eu não preciso. Precisa. Esteja apto para aprender. E o que impede o ser humano de aprender com a palavra, com um pastor, com um grupo, com a esposa, é o orgulho. O orgulho não deixa a gente aprender. Mas a Bíblia nos chama mais para ser aluno do que para ser mestre. Porque Jesus disse, ai daqueles que são os mestres, vão ter maior juízo. Então é melhor a gente ser aluno, amém? Não são todos que querem descer do pedestal para aprender. A pessoa gosta de falar, de ficar de pé. Mas antes de falar, a gente tem que sentar. Amém? Então, quando a gente inaugurar aqui o Descubra, o Start, os cursos bíblicos, você venha buscar a palavra. Amém? Apto para aprender. Se submeter ao que a palavra diz. Se submeter ao que o Espírito Santo diz. Um coração é ensinável. Meu irmão, tem uma coisa que eu não gosto, é aquele cara que sabe tudo. Não, já sei, pastor. Não, sabe. Não, como eu sei que você sabe? Você está com problema, então você não sabe. É importante a gente ter um coração ensinável. Porque a gente vai aprendendo e Deus vai refazendo em nós aquilo que nós ainda não entendemos. Outra coisa, aqui no Ceará fala pescar, né? Não adianta você passando a sua prova na sua vida, tentar pescar na vida do outro. Porque a sua prova não vai ser igual à prova dela, nem dele. A pior coisa que tem é quando a gente sai da prova e começa a copiar o resultado do outro no desespero. Por quê? Porque Deus trabalha de uma forma única. Não adianta você copiar o resultado dos outros. Não adianta você investir dando uma olhada no que o irmão marcou. Vai ser diferente da tua resposta, do teu tempo. Vai ser diferente do teu momento. Tá comigo ou não? A gente tem uma péssima mania de comparação. E a gente quer copiar o gabarito dos outros. Às vezes você acerta, você está acertando. Aí você dá uma olhadinha para o lado e vê que aquela irmã que é estudiosa marcou a D. Você pôs a A, você estava certo. Você vai risca e pôs a que ela marcou. Quem já fez? Ninguém. Você ia acertar, meu irmão. Mas você resolveu copiar. Declare comigo, eu ia acertar. Mas eu quis copiar. Pensa aí numa situação que você ia acertar, mas você quis copiar. Ah, mas a esposa do fulano faz assim. Ah, mas o arroz dela é assado. Ah, mas o marido. Ah, mas o filho. Ah, meu irmão,
Deus deu algo particular para você. A família é tua, a prova é tua, é você que vai passar, o gabarito é só teu. Não adianta você ficar se comparando os teus filhos, teu ministério, tua esposa. Deus tem para nós originalidade. Tanto nas vitórias como nas derrotas. Declaro comigo, não vai dar para eu pescar. Ah, mas ela venceu assim, mas você pode ser que vença de outro jeito. Ah, mas ela usou esse meio, mas talvez você use outro. Por isso, como é que eu vou saber para eu não pescar na prova do outro? Não se compare e busque as respostas em Deus. Amém? Difícil, né? Declare comigo, a minha prova é personalizada. Outra coisa, Tiago, ele fala que passaremos por provações, mas você precisa ter confiança. Você já viu quando a pessoa vai fazer uma prova sem estudar, ela vai sem confiança. De cara você já vê que ela vai ser ultrapassada por um concorrente. Quando um filho vai fazer uma prova, ele precisa estudar, mas o pai também precisa passar confiança para ele. Então Deus vai passar confiança para você vencer as provas que virão. Não, eu não ouvi nem um amém. Deus vai passar confiança, porque você pode até estudar, mas se o pai não passa confiança, você sai cambaleando. Que Deus te passe confiança, para que você vença as provas que você já sabe fazer. Porque às vezes, meu irmão, na prova é o seguinte, você estudou, mas quando o pai dá filho, eu tô com você, dá uma confiança, não dá? E a gente vai e tira uma boa nota. Agora o inimigo, ele vai tentar nos amedrontar, nos intimidar. Ele vai tentar confundir o teu gabarito. Mas você vai dar ouvidos ao Espírito Santo. E essas provas vão passar. E daqui a pouco você vai olhar para trás e você vai falar, eu passei de ano. Passei por méritos e para a glória de Deus. Agora outra coisa que eu lembrei aqui. Para você passar, você precisa de lápis e borracha. Por quê? Porque você vai errar. E você vai ter que aprender a trabalhar, corrigir e recomeçar a sua história. Você vai ter que aprender a apagar os seus erros e marcar a resposta que Deus está direcionando na tua vida. Você vai precisar levar um branquinho, você vai precisar levar uma borracha, porque em algum momento você vai confundir a A com a C com a D, e você vai marcar errado. Mas Deus não te condena, porque Ele conhece o teu coração. Deus sabe da intenção, Deus sabe do mais profundo do teu interior. Então, sem ter medo, tome a tua borracha, apague e coloque a resposta que Deus está soprando nos teus ouvidos. E quando eu falo de lápis, eu falo de madeira. Não dá para ir para uma prova sem olhar para a cruz, sem olhar para a madeira, sem olhar para aquilo que é o símbolo dessa reunião acontecer. Não dá para encarar uma prova sem Jesus. Não dá para começar um projeto sem Jesus. Não dá para escrever uma redação do teu mês de novembro, do teu mês de dezembro, porque nem o título você sabe. Você precisa estar com o lápis, com a madeira da cruz. Ela te dá forças, ela te dá criatividade, ela te dá ousadia. Jesus está escrevendo uma nova história em cada um de nós. Está escrevendo uma nova história na igreja brasileira. A igreja que muitas vezes erra, que muitas vezes acerta,
mas que tem a borracha, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Porque há perdão para as nossas vidas, a remissão da culpa, a libertação dos cativos, a quebra das maldições que foram lançadas com palavras pelo inimigo. E se as provas vierem, ou se você está em prova, o ano já está acabando. E fato é que nós passaremos pelas provas. Passaremos dando glória a Deus, porque Ele já venceu. Jesus é aquele que veio realizar o que nós não conseguimos realizar. Sabe quando a prova fica difícil? O meu filho menor, quando a prova fica difícil, a professora dá uma passada, ela fala, pensa bem se está certo. Mas ele tem 8, 9 anos. E aí ele fala, já sei que eu estou errando. Quando as provas ficarem difíceis, acho que ele vai passar do teu lado, o Espírito Santo vai falar, pensa bem se você vai marcar essa alternativa. E você vai entender que o próprio Jesus está conduzindo a tua caminhada. Ele vai te dar o direcionamento. Eu não sei que prova você tem enfrentado, eu não sei que prova você tem passado, eu não sei que prova você passou. Mas eu quero declarar que em Jesus, na madeira da cruz, nós somos provados e aprovados para a glória de Deus. As coisas velhas vão ficando para trás e as novas vão surgindo, porque Ele está interessado em te ver num próximo nível. Ele está interessado em ver você que é solteiro casar. Ele está interessado em você que está começando o emprego prosperar. Ele está interessado em restaurar. Ele está interessado em perdoar. Ele está interessado em te colocar num novo patamar. Que provas você tem passado? Quem tem passado ao teu lado vai celebrar com você a vitória. Está terminando o ano. Talvez as provas não terminem nas nossas vidas pessoais, mas a cada dia, a cada semestre, a cada bimestre, as misericórdias dele vão se renovando nas nossas vidas. Então pega o teu lápis, se agarra na cruz, pega a tua borracha, não se sinta culpado. Tome agora a verdade. Faça uma redação sobre a verdade, porque muitas vezes nós fazemos sobre as mentiras que Satanás conta. O tema aqui da prova é uma redação sobre a verdade da tua vida. Bem, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. É tão fácil a gente fazer uma redação das desgraças, mas talvez Deus queira que a gente faça uma redação e escreva sobre as bênçãos da gratidão. Tudo que Ele tem feito, tudo que Ele vai fazer. Pastor, mas eu estou com frio na barriga, a prova chegou. Declare comigo, ela chegou, mas vai passar. Tende por motivos de grande alegria o passares por várias provas. Porque a prova da vossa fé vai produzir perseverança, perseverança e experiência, e vocês vão sair maduros, testados, aprovados. Vocês vão colocar na prática aquilo que vocês aprenderam na teoria, mas não sem um derramar da presença do Espírito Santo, porque Ele nos auxilia em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai. Esse é o tempo. Nós somos alunos, mas o Senhor está nos levantando, e vai levantar muitos de vocês, que vão tanto aprender como ensinar. Todos nós passamos por muitas provas, mas no final, imagina quando a gente estiver entrando ali na glória, e Ele fala assim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Eu gostei das provas que você passou, eu te ajudei, tua nota é 10. Tua nota é 10 porque eu tirei por você na cruz do Calvário. E nós vamos adorar esse Jesus, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por provas. Tem pessoas que não estão conseguindo se alegrar. Tem pessoas que estão pensando que a vida é dura. Não, a vida é uma prova, mas você vai passar. Se fortalece antes.
Busca conhecimento. Toma teu lápis, tua borracha, se agarra na cruz, se agarra no perdão de Deus. Aprende a ouvir a palavra de Deus, se antecipa, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Então essa igreja aqui vai se antecipar. Nós vamos se antecipar para os eventos, vamos se antecipar para as bênçãos, mas nós vamos se antecipar, como foi declarado no louvor, para a volta de Jesus. Imagina se ele te pega na matéria que você está em pecado. Ainda bem que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Santidade ao Senhor, igreja. Santidade ao Senhor. Sabe quando você vai fazer prova? Esses dias eu fui fazer uma prova antes de trancar a faculdade, agora eu vou voltar se Deus quiser. E era uma segunda chamada. A segunda chamada é muito mais difícil que a primeira. As perguntas que caíram, quando eu comparei com o pessoal, era absurdamente mais difícil, mas eu tinha estudado. Não vou me gabar não, eu tirei 10, tá? Psicologia do desenvolvimento. Só pergunta difícil. A primeira chamada só molezinha. Mas eu me preparei, eu fui nas mais difíceis. Eu falei, ela não vai perguntar as fáceis. As fáceis é para quem foi na primeira chamada. Às vezes você caiu na segunda chamada, mas Deus vai te capacitar. Às vezes está acontecendo pela segunda vez, mas Deus vai te ajudar a passar. E quando eu entrei na sala, até o critério era diferente. Tudo misturado, no celular, tudo zé, não podia nada. Meu Deus, aqui é o quê? Desliguei tudo, até o óculos tive que tirar, tudo, não podia nada. Por quê? Eles queriam transparência. Santidade ao Senhor, amém? Nós vamos nos santificar, porque Ele derramou o sangue para pagar os nossos pecados. E se você... Tem 2 tipos de prova. Presta atenção aqui. Tem 2 tipos de prova. Nem estava no script isso. A prova de Deus e a prova que você caça para fazer, que não era para você fazer. É aquela prova que você se meteu na classe errada e agora você vai ter que fazer. É aquilo que você coçou a sarna e agora você achou a sarna e vai ter que se coçar. É aquilo que você não devia ter feito, mas fez. É aquela colheita que você não deveria estar colhendo, mas agora colhe. É aquele momento que você não devia estar passando, mas agora passa. Não é a prova de Deus, é a prova que você foi fazer. Não era nem a tua classe, não era nem o teu povo. Mas até nestas Deus tem misericórdia. Por isso que você se levante hoje. E por que não? Por que não? Imaginar que o Senhor está sorrindo para nós, está nos acompanhando e nos aprovando. Então, se você puder gravar, aliás, se tiver um título, não é provas não, é o Deus que aprova. O Deus que me aprova, o Deus que te aprova, o Deus que nos aprova, o Deus que aprova, não é a prova de Deus. Olha como muda. Tem gente que olha para a prova, tem gente que olha para o Deus que aprova, tem gente que olha para o copo vazio, não é, pastora? Tem gente que olha para o copo cheio. O Deus que aprova não é a prova de Deus. Então eu quero dizer para você que o título dessa palavra é o que eu desejo que venha sobre nós em forma de alívio. O Deus que aprova. Pastor, fui reprovado.
O Deus que aprova. Pastor, estou passando prova. O Deus que aprova. Pastor, não estou conseguindo identificar a resposta certa. O Deus que aprova. Pastor, vou ter que fazer de novo. Segunda chamada. É o Deus que aprova. Pastor, eu preciso só de uma palavra de esperança. O Deus que aprova. Então hoje nós vamos adorar o Deus que aprova. Porque lá na cruz ele aprovou a humanidade. Ele reprovou diante de Deus, porque Deus não olhou para Jesus, porque ele carregou o nosso pecado, ele estava reprovado. Você já parou para pensar que Jesus reprovou ali no nosso lugar? Deus nem sequer olhou para ele, estava carregando o nosso pecado, os nossos erros. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como o Deus que aprova. Então é tempo agora de adorarmos a este Jesus que cura, que restaura, que liberta, que aprova. Às vezes a gente pensa, será que eu estou sendo aprovado por Deus? Você nunca pensou isso? Às vezes a gente pensa, será que Deus está me aprovando? Ah, Ele está sim, porque o Deus que aprova já te deixou pronto para receber o amor do Pai. Jesus está aqui e nós vamos adorá-lo. Nós vamos bendizer o nome dele. Eu sinto que muitas pessoas chegaram cansadas no fim do ano aqui. Foi um ano de muitas provas. Foi um ano duro para alguns. E não é só a mensalidade que foi cara, você pagou caro. Com esforços, com lágrimas. Mas eu quero te dar uma palavra. Não é a prova de Deus na tua vida. Quem está aqui é o Deus que aprova. É o Deus que aprova. Às vezes a gente acha que... Eu estou lembrando aqui de uma prova que eu falei, eu fui muito mal nessa prova. Falei, Grace, eu tirei 0. Mas às vezes a gente se surpreende. A gente está indo bem e não sabe. Porque aí quando eu vi não era nada do que eu imaginava. A nota foi muito boa. O Deus que aprova. Ah, essa fase da minha vida está horrível. É o Deus que aprova. Calma. Nem chegou o resultado. Nem terminou. Fala, nem terminou. Nem entregaram a prova. Você já está se jogando para baixo? Já está desanimada? Já está entristecido? Já está desistindo? Declare comigo, Deus que aprova. Qual que é o título da palavra? Queridos, eu quero adorar Jesus com vocês. Fique em pé no teu lugar.